Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, sou especialista Apple. E hoje eu tô aqui para te falar sobre uma coisa que pode ter acontecido na sua vida. Você já esqueceu de fazer backup? Se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta no botão de se inscrever aqui, que além de não deixar você perder as suas coisas, eu te ensino a usar o seu Mac ainda mais. Já se inscreveu? Bom, fazer backup nos dias de hoje é uma coisa que a gente não se atenta tanto mais, né? Tem tanta nuvem, todos os recursos ficam praticamente salvos em iCloud Drive, Google Drive, OneDrive, que acabamos esquecendo de um backup. Mas o Mac tem um recurso chamado Time Machine, esse ícone verdinho que você está vendo aqui. Esse recurso do Time Machine, ele é uma maneira de você fazer backup de todos os arquivos que você tem no seu Mac. Então, esse nome, né, Time Machine, é basicamente uma máquina do tempo. Ele é um recurso de backup diretamente do sistema que faz backup para você, hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Então, como ele é uma máquina do tempo, você consegue ter o backup de qualquer momento, desde o primeiro backup que você configurar. E para configurá-lo, você vai precisar de um dispositivo de armazenamento externo que caiba todas as informações do seu Mac. Eu gosto de pensar no armazenamento da seguinte maneira. Você vai olhar quanto você tem de armazenamento hoje no seu Mac, não usado, mas quanto que o seu Mac cabe, e você vai projetar esse armazenamento para o HD externo de 4 a 10 vezes mais. E como eu falei para vocês, o Time Machine ele vai fazendo backup constantemente. Ele não faz backup sempre do mesmo tamanho. Cada vez que ele faz um backup novo, esse backup é apenas da diferença entre o último feito e o atual. Então, se o seu Mac tem, por exemplo, 500 GB de armazenamento total, e você vai fazer backup por longos períodos, né, pensando em longevidade aqui, pensa num HD de 2 TB, vai resolver para você por vários anos, tá bom? Não preocupar com ter que trocar HD sempre para fazer backup. Então, o Time Machine ele tem essa função de fazer backup constantemente, desde que você tenha um dispositivo externo. Ah, e para você, se você quiser fazer junto comigo aí um backup, tá na hora de fazer backup do seu Mac, você vai precisar ou de um HD externo, um SSD externo, a gente tem muitas opções hoje. Vou deixar o link aqui na descrição de alguns desses armazenamentos externos que você pode utilizar. Vou deixar para todos os bolsos, tá bom? Vou deixar um HD, mas vou deixar um SSD, que acaba sendo bem mais rápido também. E se por acaso você ainda tem uma relíquia dessa aqui, ó, ou dessa aqui que vocês veem no cenário, essa branquinha, esse é o Time Capsule. O Time Capsule é um dispositivo da Apple que era um roteador com HD interno. Então, se o seu Time Capsule é pesadinho, né? Se esse dispositivo que você tem, ele é pesado, não é levinho, ele é um pouco mais pesado, assim, 1 quilo e pouquinho, ele pode ter o HD dentro. Então, ele já é um dispositivo que, se você ainda tem, apesar de não ser o melhor para Wi-Fi hoje em dia, ele ainda serve para fazer esse backup. Eu estou falando que tem que ver se está pesado, porque ele tem a opção sem HD, que era chamada de AirPort Extreme, que é a mesma carcaça, mesmo corpinho, mas bem leve, que é o que não tem HD interno, tá bom? Então, só de pegar aí você já vai sentir que ele é bem diferente, o peso, tá bom? Mesmo vale para aquele ali. Ele também tinha a versão AirPort Extreme, mas que era um pouco menor. Já esse aqui, que foi a última versão de 2011, 12, eles são exatamente iguais, tá bom? Se você está em mãos aí um HD externo, um SSD externo, ou até mesmo um Time Capsule, você já pode continuar no vídeo. Então, vamos lá para a tela. Ó, o que eu fiz aqui foi simplesmente conectar o HD ao meu Mac. E nós vamos vir aqui em Ajustes ou Preferências do Sistema e vamos procurar pelo Time Machine, que é esse íconezinho verdinho que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Ele vai mostrar para a gente se já existe algum disco de backup configurado. Se você por acaso recebe uma mensagem assim, seu Mac está há X dias, 300 dias, 100 dias sem backup, é porque talvez em algum momento você fez um backup num HD externo e nunca mais fez outros. Então ele está há tempos, esse tempo que aparece aí, sem fazer backup. Se você não tiver mais aquele HD, é aqui que você vai organizar. Então, por exemplo, tem esses dois aqui que nem o tenho mais. Vou simplesmente selecionar o disco, vou apertar no menos e vou esquecer o destino. Vou selecionar o outro, vou apertar o menos e vou esquecer o destino. Pronto. Se o seu Mac já recebia essa mensagem, aqui ela já vai acabar, tá bom? E agora, para a gente configurar,
é clicar em adicionar disco de backup. Importante, somente conecte no seu Mac HDs que você não precise das informações que estão dentro. De preferência HDs novos, somente para você fazer backup. Novos assim, né? Vazios. Porque se você tiver alguma informação dentro, quando a gente aperta ali em configurar disco, ele vai formatar esse HD para backup, tá bom? Então, não esqueça disso. Não coloque nenhum HD que tenha informação dentro, beleza? Então vou clicar aqui em configurar disco. Ele vai me dar algumas opções de criptografia de backup, colocar uma senha e muito mais. Eu não gosto muito da criptografia do backup, porque acaba deixando o backup mais lento, tanto para fazer, quanto se a gente for acessar ou precisar dele. Eu gosto de deixar desligado, porque não tem tanta informação preciosa assim, mas se você tem algum risco de perder esse HD, as suas informações tenham uma relevância maior, ative essa criptografia e coloque uma senha e não esqueça essa senha, tá bom? E aqui, se você quer limitar o uso do disco, você pode configurar aqui para quantos GB você vai deixar ele usando. Lembrando, falei para vocês escolherem um HD que comporte algumas vezes a capacidade do seu Mac, certo? Quando você começar a fazer muitos backups e ele começar a encher o seu HD externo, o próprio Time Machine vai apagar backups mais antigos. Se você tem pouco armazenamento no seu Mac e um HD bastante grande, você pode deixar fazendo backup eternamente, não tem problema. Agora, se você quiser limitar, é aqui no personalizado. Então, lembrando que, se por acaso chegar nesse limite, você pôs uma personalização aqui de 300 GB ou 500 GB, e ele chegar nesse limite, ele vai voltar lá nos primeiros backups e vai apagar. Então, não esqueça que, se você precisa de manter um grande histórico, não coloque limitação no disco e fique atento ao armazenamento. Ele te avisa, tá? Se você começar a chegar num ponto que o HD está muito cheio, ele vai falar, vou começar a liberar armazenamento de backups antigos. Você aceita? Ele vai fazer. Então pronto, eu vou clicar aqui no OK e automaticamente, olha só, ele já mudou o ícone aqui do meu HD externo para o ícone do Time Machine e eu já configurei para abrir aqui em cima o ícone do backup. Isso eu mostrei para vocês num vídeo de ajustes que você pode configurar essa barrinha de menus aqui. Então, quando esse ícone está aqui em cima, olha só, é só apertar em fazer backup agora. E aí, o backup vai começar a ser feito. E automaticamente ele vai te falar quantos por cento de backup, ele vai calcular quanto tempo vai demorar. O primeiro backup, importantíssimo, se você está fazendo em HDs externos, seu Mac tem bastante informação, o primeiro backup é bem demorado, tá bom? Então, assim, não faça isso num momento de muito trabalho. O ideal é você colocar ali, coloca à noite para fazer backup, que ele vai de manhã estar terminado, tá bom? Ou se você, assim como eu, escolher um SSD, que é bem mais rápido o armazenamento, então você vai ter essa velocidade um pouco maior, tá vendo? Já está em 5% enquanto a gente está conversando aqui, beleza? Agora eu quero te mostrar aqui essas opções. Você vai clicar nela, e aí eu quero te mostrar dois recursos interessantes para você aqui. Primeiro é a frequência de backup. Você pode escolher manualmente, caso você fale assim, Felipe, eu só preciso de backup de vez em quando, eu não trabalho tanto com HD aqui, então não vai estar sempre conectado. Então, dessa maneira, manualmente você tem que clicar lá no ícone e mandar fazer o backup na hora que você quiser. Se você escolhe qualquer uma dessas automaticamente, não pode esquecer de conectar o HD ao Mac. Não tem como ele fazer backup se ele não estiver conectado. Tá bom? Então, se você escolheu automaticamente, cada hora, cada dia, cada semana, não esqueça de deixar esse dispositivo conectado. Se por acaso for o Time Capsule e ele faz a rede da sua casa, você já tem esse HD constantemente conectado, né? Porque se você está no Wi-Fi, ele já reconhece o Time Capsule e faz o backup sozinho, tá bom? E outro recurso importante aqui para você é o que excluir do backup. Olha só que legal. Por padrão, o próprio Time Machine exclui o volume, né, o disco externo do backup, porque senão ele faria backup dele mesmo, ficaria no loop infinito e não terminaria nunca e encheria ele completamente, tá bom? Se você precisar excluir algum outro arquivo, excluir alguma pasta, você fala assim, não tem uma pasta aqui que ela é enorme e que ela não precisa de backup, é só você clicar aqui no mais e ele vai abrir essa janelinha do Finder para você escolher qual pasta que você não quer que esteja no backup. O excluir aqui é excluir do backup, tá bom? Então pronto, só aguardar o backup ser
concluído, e aí você já tem o primeiro backup pronto. E o backup ele é muito importante porque, por mais que você use nuvens, igual eu falei no início do vídeo, o backup ele dá para a gente um acesso a arquivos em diferentes datas. Eu vou mostrar para vocês aqui como acessar o Time Machine. Então, se você tem backup constantemente feito pelo Time Machine, você tem capacidade de recuperar arquivos que já foram até apagados da nuvem. Como ele faz as cópias naquela frequência que a gente escolheu, dia, hora ou semana, você consegue voltar nesses períodos muito facilmente. Vou só esperar completar aqui e já vou mostrar para vocês, tá bom? Com o backup feito, nós vamos aqui no ícone do Time Machine e vamos abrir aqui, ó, explorar backups do Time Machine. Com isso, olha só, é literalmente uma máquina do tempo. Então, se vocês verem aqui do lado, ó, vai ter todos os momentos que ele foi fazendo backup. Então, se eu precisar, por exemplo, lembro que eu tinha um arquivo às 9h41 e aí às 9h44 eu apaguei. Então, ó, vou escolher a data e a hora que eu preciso voltar nesse backup. Ele tem essa animação bem legal aqui, ó. Então, vou clicar, vou numa pasta que eu sei que tem um arquivo que eu quero restaurar, vou selecionar o arquivo e vou apertar em restaurar. Automaticamente, esse arquivo vai ser trazido para o dia de hoje. Eu até fiz com um arquivo que eu sabia que já tinha, para te mostrar o que vai acontecer. Ó. Ao restaurar, se aquele arquivo não existir naquele local que você já tinha antes, você tinha certeza que ele estava lá, ele vai voltar. Se ele já existir, você vai poder escolher substituir, manter ambos ou manter o original. É como se você estivesse pegando o arquivo daquele momento e trazendo para o dia de hoje. Então pensa assim, se você faz backup por mais de ano, 2, 3, 5 anos, e aí seus arquivos vão se mudando todo dia. Imagina você poder voltar lá naquele período que você sabia que tinha um arquivo, alguma informação que você não tem mais, conseguir pegar aquela informação e trazer para o dia de hoje. Por isso que ele é chamado de máquina do tempo, tá bom? Então essa é a maneira que você vai configurar o backup do Time Machine. Esse backup ele tem vários usos. Seja esse que eu mostrei para vocês de recuperar um arquivo. Se você, por exemplo, está trocando de Mac e não está com um perto do outro e você precisa fazer um backup para migrar para o outro, você pode usar o Time Machine. Você pode usar o Time Machine para formatar seu Mac. Às vezes você está querendo trocar de sistema, ou seu sistema está um pouco travando, pode fazer um backup do Time Machine, formatar o Mac e voltar ao backup. Então, o backup ele é amplamente utilizado no nosso dia a dia, além de salvar todas as informações para que você não perca nada. Combinado? Ó, deixei os links aqui embaixo, todos da Amazon, para você ter acesso aos HDs que eu falei para você, e deixei também um hub, caso o seu Mac não tenha tantas portas disponíveis aí para conectar um HD, o carregador ao mesmo tempo. Alguns Macs que só tem uma porta ou somente duas, então deixei também o link de um hub. São links da Amazon, são links confiáveis, você pode comprar. Ó, e sendo claro para vocês aqui, esses links são de afiliado, então eu ganho uma porcentagemzinha de comissão, o preço não é mais caro para vocês, tá bom? Apenas ganho uma comissão de venda, então se vocês comprarem pelo link, vocês me ajudam também, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo para a gente saber que você está gostando desse conteúdo, comenta aqui para mim qual outra maneira que você faz backup do seu Mac, além de nuvem e Time Machine, que eu quero saber, tá bom? Compartilha esse vídeo com aquele amigo seu, com aquele familiar que você sabe que não faz backup de nada, e só preocupa com isso na hora que já perdeu tudo, tá bom? Um abraço e até breve!